Pouco, o líder da oposição na Câmara, Luciano Zucco, ele comentou tanto em relação a essa questão do IOF, quanto ao aumento dos deputados. Vamos mostrar para vocês essa entrevista feita há pouco. Líder, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Poder Expresso. O meu primeiro questionamento é sobre a decisão de Alexandre de Moraes sobre o IOF. Se a oposição... como vocês reagiram, né, a essa decisão, se foi interpretado como uma derrota em relação a esse caso? Olha, eu sou o autor do PDL que trata sobre a queda do aumento do IOF. É lógico que é uma grande decepção na pauta do mérito, pois somos todos contra o aumento de imposto, num governo que não trabalha corte de gastos, mas sim a arrecadação. Mas o que chama a atenção é o desrespeito para com o Congresso Nacional. O desrespeito para com o Alcolumbre, contra Hugo Mota, contra os 383 deputados federais e os 81 senadores. Nós temos que entregar a chave do Congresso Nacional para o ministro Alexandre de Moraes. Não temos motivo de estar no parlamento, na medida que as comissões debateram, o plenário votou em sua ampla maioria, mais de 80% dos deputados votaram pela queda do aumento do IOF. E simplesmente o ministro, de forma monocrática, toma uma atitude que desrespeita o Congresso e que rasga a Constituição. Eu não tenho dúvida que isso demonstra como está fragilizado e esperamos que tanto o presidente Hugo Mota quanto o senador Alcolumbre tomem uma atitude à frente das casas. Nós estamos falando da ampla maioria da população brasileira como representantes que somos. Fica muito ruim termos qualquer avanço em outras pautas, na medida que, se o governo federal não gostar das decisões, vai judicializar. E dependendo do ministro, ele vai decidir politicamente, né, em pautas que são de única responsabilidade do Congresso Nacional. Então fica aqui o registro, né, do desrespeito e a solicitação que temos que avançar com pedidos de impeachment, inclusive do senhor ministro Alexandre de Moraes. E líder, tem um ponto, nem todos os pontos, né, desses decretos, eles foram então retomados. Tivemos alguns pontos que se mantiveram e também se tentou essa conciliação entre Congresso e governo federal, mas não foi possível chegar então a essa conciliação. Na sua avaliação, esse episódio ele pode impactar em outras pautas também de interesse, né, entre governo e Congresso? Com certeza, há um grande desgaste com esta ação. Nós não podemos ter o ministro Alexandre de Moraes ou o Supremo Tribunal Federal como um poder moderador. Cabe à Câmara dos Deputados e ao Senado da República legislar. Como eu disse anteriormente, fomos para o voto. E o povo brasileiro, por meio de seus representantes, decidiu pela queda do aumento do IOF. Não pode o ministro do Supremo Tribunal Federal tomar a atitude que ele tomou. Isso fragiliza, tira a força do Congresso Nacional, desrespeita os presidentes das casas e faz com que traga uma grande insegurança nas próximas pautas a serem debatidas. A gente acaba se perguntando, isso será judicializado? Terá validade essa casa? Uma casa que custa muito caro aos bolsos dos brasileiros? Não podemos ter 513 deputados e 81 senadores gastando, né, um recurso altíssimo de forma a um ministro, de forma unilateral, né, decidir contra a maioria do povo.
E um ponto também, já que o senhor tocou nesse aspecto em relação à Câmara e o Senado, em relação ao número de deputados, tivemos também uma decisão nesse sentido por parte do presidente Lula de vetar o aumento do número de deputados. Sabemos que foi aprovado amplamente, né, pelos parlamentares da Câmara dos Deputados, mas que a população vinha com uma certa resistência em relação a esse aumento. Quero entender qual o posicionamento da oposição diante desse veto, se vocês vão tentar que esse veto seja derrubado ou se não. Olha, a oposição, ela gostou do veto do presidente. Eu sou contra aumento do número de parlamentares na Câmara Federal. Votei pela redução, inclusive. Por mim, 513 já é um número excessivo, poderíamos ter menos. Mas marca, mais uma vez, a falta de diálogo, a falta de construção entre as casas e o Executivo. Isso também cai, né, de forma negativa nessa relação dos partidos de base. Para a oposição, não há interesse nenhum de aumentar o número de deputados, ou seja, manteremos o veto do presidente Lula, mas mostra que hoje não há o diálogo entre Hugo Mota, Alcolumbre e presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Líder, muito obrigada pela sua participação aqui no Poder Expresso. Conversei com o líder da oposição na Câmara, Luciano Zucco. Seja também bem-vindo para outras oportunidades e uma ótima tarde a você. Eu que agradeço, ficamos sempre à disposição. E ainda há pouco o Ministério da Fazenda liberou uma nota sobre esse caso do IOF, né, dizendo o seguinte, que as instituições financeiras e demais responsáveis tributários que não fizeram a cobrança do IOF nesse período em que o caso, né, teve essa derrubada por parte do Congresso, estava sendo analisado lá pelo STF, não são obrigados a realizá-lo retroativamente, ou seja, né, o que já passou. Mas a Receita Federal vai avaliar a situação em relação aos contribuintes e se manifestar oportunamente para evitar surpresa e insegurança jurídica. Então a gente está questionando, inclusive, o Ministério da Fazenda se para as pessoas físicas pode ter algum impacto, né, esse período em que ficamos sem a cobrança do IOF ou um IOF reduzido em vários casos, né, para várias operações aqui no país, aguardando retorno. E a gente também ouviu, né, nesta quinta-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que falou novamente sobre essa decisão do IOF que foi emitida ontem pelo Supremo Tribunal Federal. Vamos acompanhar. Conforme eu já adiantei, né, nós estávamos muito satisfeitos com a maneira como o ministro Alexandre tratou o assunto, com muita sobriedade, colocando a Constituição acima de tudo. Quer dizer, o Supremo Tribunal tem que julgar na forma da Constituição. E nós, então, estávamos confiantes de que o decreto do presidente respeitava completamente a Constituição Federal, né? E houve essa questão do risco sacado que ele já tinha manifestado alguma sensibilidade em relação à controvérsia. Nós entendemos como absolutamente legítima a decisão dele, justiça é para isso mesmo, né, para sopesar os argumentos. E para nós, do ponto de vista regulatório, foi muito importante, porque a gente fechou algumas brechas de evasão e sonegação. Então, algumas brechas importantes foram fechadas pelo decreto e a nossa trajetória continua consistente do ponto de vista das contas públicas. Então, para nós é importante. O que fazer com os 450 milhões que seriam arrecadados nesse ano e os 3 bilhões, mais ou menos, do ano Isso, que vem? nós vamos começar a trabalhar nisso semana que vem, né? Nós temos aí também o relatório bimestral para apresentar dia 22. O fato da decisão ter sido tomada hoje ajuda bastante. O Congresso também nos ajudou na votação do PL do óleo, né? Dos postos adjacentes, né? Com a permissão da venda. Então isso contribui com o cumprimento da meta. Então nós estamos ficando cada vez mais confiantes de que vamos terminar o ano com um bom resultado primário pelo segundo ano consecutivo, né? E na direção de reconstruir as contas públicas, que por muito tempo, né, por praticamente 10 anos,
ou mais ficou num estado deficitário crônico. Né? Mas vocês esperavam esse valor de 3 bi para fechar as contas de 2026? Sim, mas nós não fechamos a peça orçamentária ainda. Então, esperávamos, mas nós temos espaço para acomodar, e, inclusive porque há outros projetos de lei avançando no Congresso, outras ideias surgindo, inclusive muito benéficas para o contribuinte, que acabam melhorando a arrecadação para o ano que vem. Mas nós estamos estudando, nós temos prazo até agosto, nós vamos verificar. Nós estamos falando de um orçamento de 2,5 trilhões, estamos falando de 3 bilhões. Né? É um valor que é possível encontrar solução. Sobre o Congresso, o senhor espera que eles aceitem essa decisão? Olha, eu acredito que, assim, sendo uma decisão do Supremo Tribunal Federal, e outra, né? O Bolsonaro decretou o aumento do IOF durante o seu mandato, não houve questionamento à decisão do Supremo à época. O decreto também foi questionado e ele foi validado pelo Supremo Tribunal Federal. Eu penso assim, a relação entre Executivo e Legislativo estão passando por um aperfeiçoamento. Foi assim com a Lei de Responsabilidade Fiscal, foi assim com as emendas parlamentares, que também foram fruto de um entendimento que gerou uma lei complementar, de comum acordo, aprovada pelo Parlamento, e agora com o decreto legislativo também. Ele passa por um disciplinamento, né, de quais são as prerrogativas de cada poder. Eu não vejo isso de outra maneira que não seja o aperfeiçoamento das relações entre poderes. Então, é um aperfeiçoamento da democracia, né? Sobre o PEC dos precatórios, a Fazenda está de acordo com o texto que foi aprovado ontem? Então, quem está encabeçando essa discussão é o Ministério do Planejamento. Eu não tive, realmente não tive. Ontem à noite eu saí para ver o texto, acabei sendo impedido pela negociação do imposto de renda, que foi votado hoje pela manhã na comissão. Então, nós estamos com muita tarefa nessa semana, porque no pré-recesso, mas eu acompanhei o desenho que foi formulado pela equipe da Simone, me parece uma solução muito satisfatória para os precatórios. Uma solução engenhosa, adequada ao arcabouço fiscal e que dá previsibilidade maior para o próximo governo não enfrentar os problemas que o nosso governo teve que enfrentar, sobretudo com o calote do Bolsonaro. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.